relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Olha o que o profeta disse aqui. A promessa para Israel. Quero tomar esta escritura, que isso te ajude nesta noite, que isso não te confunda nesta noite, mas que isso te ajude, mãe e irmãos. Talvez você tenha um ente querido que já partiu. Quantos filhos, esposa, marido, né? Quantos acometidos de doenças e tudo agora nesse momento. Mas tem uma promessa, amém? Existe uma promessa. Basta você crer. A Bíblia diz, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a carmesim, ele pode se tornar branco como a neve. Talvez você pode pensar, eu errei, eu falhei. Se você tiver aí dentro um desejo, um desejo aí dentro, de mudar a sua vida, se você tiver um desejo, irmãos, ardente. Sabe o que é um desejo ardente? Não algo psicológico, não algo mental, mas se você tiver um desejo ardente em você, de voltar como aquela mulher que estava lá no hospício, estava lá no hospital de loucos lá, estava sentada lá. O profeta disse que estava naquele hospital, quando olhou aquela mulher. O que havia acontecido com aquela mulher? Sabe o que havia acontecido com ela? Ela disse, irmão Brana, eu era jovem, e eu saí com uma companhia errada, e aquele rapaz colocou algo na bebida e eu bebi. E eu saí fora de mim. E quando eu voltei, ele já tinha me tirado a minha virgindade. Tinha me desonrado. E aí eu fiquei totalmente fora. Havia guardado a minha virtude, né? A minha virgindade todo esse tempo. E aí eu virei uma prostituta, ela disse. Aqui, ali, aqui e ali. E agora estou nesta situação. Será que Deus pode mudar este quadro? Aí ele fala, né?
e fala: se tem um desejo no seu coração, é um sinal que você ainda, em outras palavras, está viva, tem um fôlego de vida aí dentro. Você não está morta. Porque a mulher que vive em deleites, vivendo, ela está morta, ela não tem mais desejo de voltar. Mas se você há um fundo clamando, tem um fundo para responder o seu clamor. Aí ele disse: aí o que aconteceu com ela? Ela foi orar. E lembre-se que ela orou, e aí ela pensou que a sua oração havia chegado aos céus. De repente o profeta disse: não, volta a orar de novo. Aí ela voltou a orar, e ela sentiu então, como o dedilhado de um violão, que a oração dela começou a realmente ser uma oração distinta, sincera. Por isso que estamos falando um desejo ardente. Isso é o ponto. Se você tem um desejo ardente, é um sinal. Não um intelecto, mas algo que te faz parar, como a samaritana. Dar-me desta água, para que eu nunca mais tenha sede. Dar-me desta água, para que eu nunca mais tenha sede. Aleluias, Israel tem promessas. Nós temos promessas. Leia comigo no livro de Oséias. Abra a sua Bíblia lá no livro de Oséias. Quero que vocês vejam isto, esta pequena escritura nesta noite que vai nos ajudar a meditar nisto. Glória a Deus. Oséias capítulo 6. Livro de Oséias capítulo 6. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui. Oséias capítulo 6. É difícil citar este livro de Oséias, né? Porém, nós temos um Oséias aqui também, né? Oséias capítulo 6. Olha, Oséias capítulo 6, verso 1. Olha esta promessa para Israel. Quantos querem ler comigo? Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Olha que promessa. Feriu e nos atará a ferida. Aleluia. Eles têm promessas. Estão lá todos despedaçados, feridos. Mas quando eles leem aqui, mas ele vai sarar. Mas ele vai atar a ferida. Depois, olha a promessa aqui, igreja. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. Que bom nesta noite, que culto nesta noite, que unção nesta noite aí no seu lar, aí na sua vida. Prossiga em conhecer ao Senhor, que é um Deus de promessa, que cumpre a sua palavra. Basta você conhecer mais as promessas de Deus para a sua vida, as promessas de Deus para nós, os gentios. Aleluias! Aleluias! Ele prometeu que visitaria os gentios e tiraria dentre os gentios um povo para o seu nome. E aqui estamos nós
para testificar que saímos dentre os gentios e temos recebido o nome do Senhor Jesus. Ele cumpre a sua promessa. Ele disse em Malaquias 4 que enviaria um profeta para restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele enviou um mensageiro. Aleluias! Por isso venha o que vier. Não volte atrás. Não retroceda. O inimigo será jogado ao mar. O cavalo e o cavaleiro. Pode ficar tranquilo que o mar vai se fechar e eles serão destruídos. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Esta é a verdade. A verdade sempre vai subsistir. Olha a promessa para eles. Olha a promessa para nós. Conheça o seu Deus. Por isso que diz uma escritura: aqueles que conhecerem o seu Deus fará proeza nos últimos dias. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva. Aleluias. A sua saída como a alva. Como a alva é certa. Amém. É certa. E ele nos virá como a chuva. Como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei. Ele veio através dos profetas, corrigindo eles, cortando eles, falando com eles, advertindo eles. Foi pela palavra dos meus profetas. Pela palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Conheça o seu Deus mais do que os sacrifícios de tolos. Tenha sabedoria. Aleluias. Aleluias. Não move a sua alma nesta noite? Não move o seu coração nesta noite? As promessas de Israel. As promessas que são para nós. Nós sabemos sobre isso. Irmãos e irmãs. Lá no livro de Êxodo, capítulo 34, verso 24. Quero que você leia esta escritura. Israel foi cegado para que nós pudéssemos ver. E nós somos entre os gentios aqueles que podem ver. Porque é uma cegueira espiritual hoje também, mas nós temos nossos olhos abertos. No terceiro dia, ele o quê? Ele disse, lá no terceiro dia. No terceiro dia. No livro de Êxodo, capítulo 34. Êxodo, capítulo 34. Aleluia. Enquanto você acha Êxodo 34, vamos só colocar aqui mais um pouquinho de
de tempero, né, nesta mensagem, né? Daniel capítulo 11, verso 32 diz: e aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. aos violadores da aliança, ele com lisonja os perverterá. Muita lisonja, né? Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. O povo que conhece a Deus não é levado por ventos de doutrinas, não é levado por lisonjas, não cai no engano, não cai na mentira. Não, de forma alguma. E aos entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Mas aqui no livro de Êxodo 34, temos essa escritura que diz assim, ó. Eu estava lendo isso aqui. Você está sendo abençoado nesta noite? Deixa eu ler aqui um pouquinho, né? Olha essa escritura de Êxodo capítulo 34, verso 24. Eu gostei dessa escritura que diz assim, ó. 34. Verso 24. Todos encontraram? Olha isso, olha essa escritura que diz aqui. Será que podemos ir um pouquinho mais atrás? No versículo 22. Também guardarás a festa das semanas. Quem sabe qual que é a festa das semanas? Que é a festa das primícias da cega do trigo. E a festa da colheita no fim do ano. A festa das semanas é conhecida como a festa do Pentecoste. E a festa da colheita do fim de ano é lá na festa dos tabernáculos. Aí ele está dizendo assim, ó, deixa eu só colocar aqui para que vocês vejam. 3 vezes ao ano todos os homens aparecerão perante o Senhor Deus, o Deus de Israel. Por quê? Olha aqui a promessa. É aqui que eu quero que vocês vejam. Olha a promessa. 24. Porque eu lançarei fora as nações diante de ti. Eu é que vou lançar fora as nações diante de ti. E alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Então o que ele diz? Eu vou lançar fora as nações de diante de ti, eu vou alargar a tua terra, o teu termo, ninguém cobiçará a tua terra. Quando? Quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante de mim, diante do Senhor. O que era ir lá 3 vezes ao ano? Era ir nas festas. Era ir nas festas. Vocês sabiam? Era ir nas festas. Então eles tinham promessas dessas festas. Aleluias. Eles tinham promessas nessas festas. Viu? 3 vezes ao ano, quando for lá aparecer diante de mim, deixa que eu tiro as nações. Diz que eu vou alargar os seus termos, os teus territórios, ninguém cobiçará a tua terra. Não precisa você temer o olho gordo. Não precisa você colocar trevinho, não precisa colocar isso e aquilo. Basta você servir ao Senhor. Basta você reconhecer quem Ele é nesses dias. Basta você vir no santuário do Senhor. Fica aí com medo. Ah, porque isso e porque aquilo. É porque você não sabe quem é o Senhor, você não conhece Ele. Fica atrás de deuses pagãos.
vai cair lá de cima da sacada, né? Ou vai se machucar, vai encontrar um Elias na estrada. O Elias vai falar para você: o que você está fazendo aqui, que está andando atrás de deuses pagãos? Por causa disso, você não vai sarar dessa ferida aí. Vai falar para ele que ele vai morrer. É o que acontece com muitos pagãos dentro da mensagem. Fica atrás, irmão, de coisas aí, tantas coisas. Você tem um Deus, como diz a Bíblia, né? Não tem bálsamo em Gileade. Não há bálsamo em Gileade. Não há promessas para nós. Não há palavras para nós. Irmãos, o tempo passa. Estou aqui dentro das promessas. Estou aqui dentro das promessas. Estou aqui parado exatamente do parágrafo 224 da mensagem A Festa das Trombetas. E nós estamos tirando para nós aqui um alimento nesta noite. Qual o alimento, Senhor? O alimento que Israel foi cegado. Eles rejeitaram a expiação. Eles rejeitaram eles rejeitaram de modo que nossos olhos pudessem ser abertos. Mas um dia eles vão ter os olhos deles abertos. Por quê? Porque há promessa para eles. Amém? Assim como a promessa para nós, porque havia promessa para nós. Por que Israel foi cegado, irmãos? Porque havia uma promessa para nós. Ele visitaria um povo. É por isso que ele veio para nós, para cumprir a sua promessa. Eles têm um povo que eu tenho que visitar eles. Eu visitei os judeus, visitei os samaritanos, mas eu tenho uma promessa que eu fiz ainda, e tenho que cumprir esta promessa. Eu tenho que ir aos gentios, porque tem um povo lá entre os gentios, que eu vou tirar para ser a minha noiva. Está contente de saber por que ele nos visitou? Está contente de saber porque ele cumpriu a sua promessa? Ele disse para a prima órfã: eu vou voltar, viu, na primavera. Eu te prometo que eu vou voltar. E ele voltou. Aleluia, irmãos e irmãs. Que unção nesta noite, na nossa alma, no nosso coração. Olha, irmãos, que tremendo isto. Que tremenda essa escritura. Tente ler Êxodo capítulo 34, verso 23. Tente aprofundar um pouquinho ali. 3 vezes ao ano, todos os homens aparecerão perante o Senhor, Deus, o Deus de Israel. Lembra que nós lemos lá em Levítico 16? Que era para aparecer tinha o tempo certo, né? Não era toda hora que era para entrar no santuário. Tem o tempo certo. Uma vez por ano. Eles ficavam aguardando. Tinha as festas. Mas só, irmãos, que essas festas, para eles, eram festas importantes para eles. Vocês estão conectados? Estão vendo isso? Festas importantes para eles. Agora que vocês vejam algo, eu quero que vocês vejam algo aqui. Nós estamos aqui 9 horas da noite. Nós vamos para um fim desta meditação. Vamos, se Deus permitir, continuar no outro culto. Mas quero que vocês vejam que a primeira festa era da Páscoa, não era? Depois tinha a festa dos pães asmos, né? Depois tinha a festa das primícias. Essas festas ocorriam, né, no primeiro mês do ano judaico. Essas festas ocorriam no primeiro mês do ano judaico. Exatamente por causa da posição do sol, da lua, do hemisfério, né? O primeiro mês do ano judaico, conhecido como o mês de Abib, pela Torá. E algumas
né, traduções também colocam o mês de Nissan. Os dois têm um significado, né? Significando o primeiro. Nissan significando uma flor, a primeira flor que se abre na primavera. Nissan, Abib. Por que Abib é o primeiro mês do ano judaico? Para nós aqui, né? Para nós aqui seria janeiro. Para eles, né, abril. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque Abib, abril, era o tempo da primavera. Acabava-se o inverno e entrava a primavera. Amém? A primavera entrava. Todos compreenderam? Diga amém. Porque Abib, porque Nissan, o primeiro mês do calendário judaico, era a primavera. Começava ali março e abril. Final de março, começo de abril. Amém. Abril. Ó, vamos lá comigo, conta agora. Abril. Depois de abril, ia para maio. Depois de maio, ia para junho. Depois de junho, para julho. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Janeiro. Fevereiro. Então, os meses, né, de novembro em diante, novembro, irmão Alessandro, dezembro, janeiro, fevereiro e um pouquinho de março, era inverno. Eram os meses de neve. Por isso que Jesus não nasceu em dezembro. Amém? Vocês compreenderam? Por que ele não nasceu em dezembro? Porque lá dezembro era o quê? Era o mês de inverno. Então qual que era o mês da primavera onde os cordeiros nasciam? Abril. Por isso que Abib era o primeiro mês do ano judaico. Todos compreenderam? Então o que acontecia? Preste atenção agora em algo. Preste atenção agora em algo, que nós estamos caminhando aqui dentro das promessas de Deus. E porque, quando chegava aqui nessas festas, que eles tinham que ir 3 vezes ao ano, celebrar, como que eles ficavam alegres. O mês de abril, o inverno tinha o quê? Passado. O frio inverno passava, o tempo das chuvaradas ali, né? Como ele diz aqui, passava. Toda a natureza se regozijava no frescor e beleza da primavera. A relva era verde nas colinas, né? Nos vales, as flores, por toda parte. Você sabe o que é primavera? A lua, então, né? Já quase cheia, né? A lua. Era uma estação tão belamente descrita por uma profecia. Olha como que eles gostavam dessa estação. Vamos ler aqui uma escritura. Eu gostei demais disso. Eu quero que vocês venham comigo aqui em Cantares de Salomão. Cantares de Salomão.
Vamos lá? Cantares de Salomão, me ajuda aí, capítulo 2. Deixa eu ver aqui. Minha Bíblia está toda marcada aqui, né? Aqui, Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 11. Achei. Capítulo 2, verso 11. Quem encontrou aí já? Quem já encontrou aí? Quem já encontrou, diga amém, né? Aleluias. O que está escrito aí em Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 11? Quem vai entender isso agora, nesta noite? O que está escrito aí? Porque o quê? Eis que passou o inverno. Eis que passou o dezembro, passou o janeiro, passou o fevereiro, né? E passou um pouco de março e entrou aonde? No mês de Abib. Entrou no mês de abril. Olha como é que Salomão descreve esse mês, igreja, dizendo assim, ó: porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chega. Oh, é primavera. Lembra desse hino? Agora você vai poder cantar diferente. A voz do quê? A voz da rola, da pombinha. Ouve-se em nossa terra. Aleluias. Aleluias. Deixa a pomba guiar esta águia, né? Deixa essa pombinha com esta voz. Já posso ouvir esta voz da pomba, né? A figueira, olha que tremendo, irmãos. A figueira já deu seus figos verdes. Que figueira? Quem é a figueira? Israel. Oh, irmãos, Israel já deu seus figos. Olha lá, a figueira já está lá. As vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem, pomba minha, que andas pelas fendas das rochas, no oculto das ladeiras. Ah, irmãos, escondidos na rocha que é Cristo, escondido nesses dias. Oh, pomba minha, aonde você está aí escondida? Oh, mostra-me a tua face. Oh, noiva eleita, Ele quer ver a tua face. Oh, irmãos, nesta noite, neste pequeno sermão, nesta hora, mostra. Oh, Ele quer ver a face da noiva. Mas aonde que ela está? Escondida nas rochas, escondida nas fendas. Oh, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face gloriosa. Ele quer ouvir a voz da noiva, a voz final, para esta era final. Oh, formosa minha, pomba minha, faz-me ouvir a tua voz. Por quê? Porque o inverno das eras passaram. É primavera, é o nascer do sol. Aleluias! Ele é um Deus de promessas. Ele cumpre as suas promessas. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Ainda que debaixo desta circunstância, Deus está revelando a sua palavra nesta noite para nós. Oh, pomba minha! Oh, pomba minha graciosa! Apanha-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Oh, noiva,
a única que pode ver as raposinhas, essas pequenas coisas que você deixa de fazer. Aleluias! Deus te abençoe, irmãos e irmãs. Poderíamos estender mais e mais através desta palavra, desta unção, nesta noite. Só peço que neste momento você segure esta unção no seu lar e na sua vida. Oh, irmãos e irmãs, Pai Celestial, que esta mensagem, através do Teu Espírito Santo, possa entrar em cada alma. Oh, esta pomba, esta noiva, aleluias. Oh, Pai bendito, talvez não teremos outra oportunidade de ouvir um sermão como este. Mas, Pai bendito, que possamos pegar as raposinhas. Ele está falando, noiva, pegue as raposinhas. Essas coisas pequenas. Esse pequeno... Coisas pequenas, às vezes um cortar de cabelo, uma fofoca. Essas coisas aí, irmãos, que... Cuide. Nós já temos pegado as raposas grandes, mas ele está dizendo, ó, formosa minha, pega as raposinhas que faz mal a vinha. Eu quero ouvir a tua voz. Obrigado, Senhor, nesta noite, por tua palavra. Encha-nos mais do teu Espírito Santo. O Senhor é um Deus de promessa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém. Que Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.